Ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará a vossa palavra. Olá, gente amiga. Queremos cumprimentar você e toda a sua família. Estamos juntos para proclamar a palavra de Deus. Você não imagine a força que a palavra de Deus tem a nos fortificar na vida, na nossa caminhada. Por isso, acolha com amor a sua família também a palavra de Deus. E hoje o Evangelho vem nos deixar como reflexão, mais uma vez, essa vivência do amor de Deus na simplicidade, na humildade, no serviço. O texto do Evangelho de hoje, de Mateus capítulo 18, nos fala que os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram quem é o maior no reino de Deus. Jesus, nesta hora, ele chamou a criança, colocou no meio deles e disse: quem não se converter e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Jesus coloca uma criança. Nós sabemos que a imagem da criança é a simplicidade. Não tem ambição, não concorre com ninguém. É uma imagem da perfeita simplicidade, da própria sabedoria divina, na sua pequenez. Então ele diz: quem não se converter, não tornares como criança, não entrareis no reino dos céus. É claro que ele está enfatizando a infância, mas ele quer exatamente mostrar que a atitude de uma criança sempre é dependente do pai. E ele diz que para nós tornarmos também grandes no reino dos céus, nós temos que estar aqui como uma criança, quer dizer, em outras palavras, dependente do pai. Uma criança não pode viver sem a força, sem a companhia, sem o zelo, sem a proteção do pai. Então ele quer dizer que nós também nessa vida temos que ser como criança. Não podemos viver sem a força, sem o zelo, sem o cuidado com o pai que está nos céus. Mas muitas vezes nós caímos na tentação da autossuficiência, achar que nem precisa de Deus, outros se comportam como se Deus não existisse. Mas ele mostra que o ser humano, qualquer um de nós, precisamos ter sempre esta força de buscar a Deus como nosso Pai, assim como uma criança depende do Pai. Então ele diz: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior, esse é o grande no reino dos céus. E diz mais: quem recebeu uma destas crianças, é a mim que recebe. E diz também: quem desprezar uma destas crianças, é a mim que está desprezando. Aqui também, mais uma vez, não é a criança propriamente dita, mas é a pessoa carente, é a pessoa que não tem defesa, é a pessoa que não sabe como se defender, é a pessoa doente, é a pessoa faminta, é a pessoa sem vez, sem voz, sem nada. Esse é o pequeno diante de Deus. E quando nós recebermos uma dessas pessoas, é a Ele que nós estamos recebendo. Também do contrário, se estamos desprezando o próprio Deus na nossa vida. É o servir que nós precisamos doar ao outro. Então a criança é aqui a imagem da simplicidade. É o símbolo de Cristo que se faz servo de todos. E ele, sendo da condição divina, não se apegou a essa potência divina, mas quis se igualar a uma criança, uma simplicidade. Ele tinha o poder divino nas mãos, mas ele foi obediente até a morte de cruz. Despojou-se, tornando uma forma de escravo. Então a gente vê que a ação da pregação do reino de Deus parece que vai na contramão do estilo de um sistema social dos nossos dias. Quando se pensa de uma vez que todo mundo quer ser o melhor, e a pergunta é essa: quem é o maior no reino de Deus? Ele faz o contrário. O maior é o menor no reino de Deus. Ele usa esse jogo do perde e ganha. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos.
Quer dizer, aqui neste mundo ele fala assim, porque aqui tudo passa, tudo termina. A nossa vida ela tem uma conotação especial do outro lado da vida. É uma vida que não é só até, raramente chegamos a 90 anos, mas uma vida eterna. Por isso, hoje, a palavra de Deus é esta. Quem é o maior no reino de Deus é aquela pessoa simples. Portanto, se hoje, na nossa meditação, você vai pensar, pense na simplicidade, pense na dependência de Deus, tudo que você faz, seguir a Deus. Passe o dia de hoje pensando assim, devemos ser como crianças, não na infantilidade, mas na carência de busca do Pai que estás nos céus. Por isso eu vou pedir a Deus hoje, que abençoe a você, abençoe sua família, que nós tenhamos cada vez mais essa dependência, essa busca, essa necessidade de Deus que é nosso Pai em nossa vida. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nas horas de Deus, amém.